Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a IMA. A gente está num espaço magnífico aqui para poder gravar podcast. Eu tenho uma relação com a IMA de pelo menos aí uns 12 anos. A minha esposa, quando eu conheci a minha esposa, ela já trabalhava na IMA, então é um privilégio estar aqui. Aproveito para mandar um beijo para ela, Mariana Tivelli, e agradecer aí toda a equipe da IMA que proporciona esse espaço para que a gente possa gravar e poder explorar temas tão importantes e relevantes aí para as pessoas, para os nossos espectadores. Eu quero falar sobre um tema muito importante e que tem muito a ver com o planejamento das pessoas e das famílias, que é o tema de previdência privada. Então, hoje, eu junto aqui com os especialistas, o Pedro e o Felipe, nós vamos explorar um pouquinho a respeito desse tema e tenho certeza que vai ser de grande valia para quem está nos assistindo. Até é importante frisar um ponto importante, um dado, uma informação. Hoje, a previdência privada ela tem 2 trilhões de aplicação em previdência privada. Então, é um número bem relevante. Possivelmente, quem está nos assistindo tem um produto de previdência, ou se não tem, o filho tem, ou a mãe, ou o avô. Alguém, com certeza, tem esse produto. Então, dada a relevância do tema, a gente resolveu fazer esse trabalho de poder, no sentido educacional, de passar um pouco do conteúdo e de como que funciona a previdência privada. Eu quero apresentar rapidamente aqui o Pedrinho, vou chamar de Pedrinho, né? Pedrinho e Filipão, a gente trabalha aqui todos os dias juntos, então eu quero apresentar vocês aí. Na verdade, eu quero que vocês se apresentem em 30 segundos aí. Pedro, por favor, fale um pouquinho de você. Ô, Daniel, primeiramente agradecer a oportunidade aí de estar participando. Acho que o que a gente tem de agregar, além do nosso trabalho, né, a parte educacional. Bom, eu sou o Pedro, sou especialista em investimentos, tenho 36 anos, sou graduado em engenharia de produção. Diferente aí dos tradicionais engenheiros que normalmente vão para a indústria, eu optei por seguir o caminho do mercado financeiro. Legal, perfeito. Filipão, Obrigado pelo convite, Daniel. É um prazer poder participar desse podcast, né? Levar uma boa informação para quem está nos assistindo, né? De um tema tão relevante como a previdência privada. Eu tenho 14 anos já no mercado financeiro, sempre na parte de assessoria ao cliente, né? Assessoria financeira. Então, é um privilégio a gente poder contribuir, colaborar para que a gente leve uma boa informação aí para quem nos assiste. legal. São 2 especialistas aí, obrigado pela presença. Vamos começar aqui. Previdência não rende nada. Filipão, fato ou fake? Essa é muito fake, Dani, muito fake, porque a Previdência nós temos uma série de fundos, uma série de opções que tenham a possibilidade da gente ter um rendimento bastante consistente e acima do CDI, que é a nossa taxa referencial do mercado. Perfeito. Muito é falado, né, a respeito da. A gente, com o tempo de mercado, escuta muitos clientes comentando, né? Ah, mas eu fiz um plano de previdência e não rendeu nada. Não teve a rentabilidade, ou realmente fala que não rendeu mesmo, né? Que foi zero. E realmente a gente desmistifica isso e é fake. Com certeza é fake, né, Filipão? Exato. Só complementando, Daniel, é que no passado também a Previdência ele era um produto muito travado no sentido de regulamentação. Então isso permitia com que os gestores dos fundos eles não tinham muita flexibilidade no sentido da alocação, né, na compra dos ativos. E isso acabava afetando a rentabilidade. Hoje não, hoje a Previdência tem uma regulamentação bem mais flexível que permite aí o gestor, né, alocar da melhor maneira possível o recurso no sentido de proporcionar uma rentabilidade melhor aí para o investidor. Perfeito. Pedrinho, previdência é um produto para pessoas com mais idade? Fato ou fake? É fake, Daniel. Na realidade, a previdência, a gente consegue, ela é um produto muito flexível, né? A gente consegue trabalhar no sentido não só na parte da aposentadoria, como também a parte de sucessão, e a questão também da tributação, né? Conseguir um sentido do incentivo fiscal, né? Então, para todas as pessoas que querem buscar isso, né? Se você, por exemplo, possui um beneficiário, né? Dependente da idade que você tenha, já deve se preocupar com a parte de sucessão. Então, isso Perfeito. é muito fake, né? Perfeito. Filipão, a alíquota de imposto é a menor na classe de tributáveis na Previdência? Fato ou fake? Essa é fato, Dani. Nós temos dentro da tabela regressiva, que é uma das tabelas de tributação, né, na Previdência,
A Previdência é o único instrumento de investimentos que chega na menor alíquota que existe, que são 10%, após 10 anos de permanência no plano, né? Então, realmente, na questão tributável, a gente consegue ter essa eficiência nesse período, nesse horizonte de planejamento financeiro mais de longo prazo, tem esse benefício de chegar numa menor alíquota do mercado de investimentos. Perfeito. Achamos um fato aí, né? Essa tá dentro. Pedrinho, previdência é um produto estático, sem flexibilidade. Fato ou fake? Essa é fake, Daniel. Na realidade, previdência é um dos produtos mais flexíveis que a gente tem no mercado. A gente consegue eventualmente fazer alguns ajustes, algumas trocas de alguns fundos de previdência, né? Só voltando ali na primeira pergunta, quando falou que a previdência não rende nada, você tem que olhar o que está por trás, porque a previdência é um instrumento, né? Tem que olhar por trás da previdência qual o fundo que ele está alocado. E se a rentabilidade não está adequada, é porque o fundo ele não está rendendo nada. E dentro da previdência, né, é um produto muito flexível que a gente consegue navegar em diversos fundos sem ter que pagar a tributação, sem ter que pagar imposto, né? Diferente dos demais produtos que a gente tem no mercado. Perfeito, perfeito. Ô, Filipão, conta pra gente um pouquinho, conceitos básicos, tipos de planos, benefícios, um pouco do conceito a respeito da previdência privada para o nosso espectador entender conceitualmente o produto. Legal, Dani. A previdência privada ela é uma ferramenta poderosa, Dani, de planejamento financeiro de longo prazo, né? Então, a gente tem dentro da previdência dois tipos principais, que é o VGBL e o PGBL, tá? Dentro desses dois tipos, nós temos dois tipos de tabelas de tributação, que é a progressiva e a regressiva, que a gente acabou de mencionar aqui, que depois de 10 anos chega na menor alíquota ali de 10%, né? O PGBL, para quem que ele é indicado, né? O PGBL é indicado para aquele investidor que ele faz a declaração no modelo completo do imposto de renda, né, que tem ali a possibilidade dele abater da sua base tributável 12% de imposto, né? Então, só dando um exemplo aqui prático, se o investidor ele tem uma renda bruta anual de 100 mil reais, em vez do imposto ele incidir sobre os 100 mil reais, ele contribui 12 mil reais num plano de PGBL e a sua base tributável daquele ano na declaração é em cima de 88 mil e não em cima dos 100 mil. Né? Então, isso acaba você renunciando o pagamento de imposto ali no curto prazo e aplicando o recurso, né, numa potência ali de retorno de juros compostos trabalhando a seu favor, visando esse longo prazo, né? Porque daí a gente tem depois os benefícios, né, sucessórios, para a gente poder dar esse benefício para os investidores. Perfeito. Então, lembrando para o nosso espectador, o PGBL ele conta com o benefício fiscal, correto? O PGBL. O VGBL, a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, é aquele que não tem o benefício fiscal, no entanto, a tributação, como é que funciona? Explica um pouquinho para o nosso No espectador. VGBL, Dani, a tributação ela é sobre o rendimento, né? Aí Ok. como as demais aplicações financeiras, e de acordo com a tabela escolhida ali de imposto, né? Perfeito. Então, só um exemplo, né? Se o cliente tem um VGBL na alíquota na tabela progressiva, no momento do resgate, ele tem ali na fonte já o desconto de 15% sobre o rendimento, e aí dependendo da tabela de R que ele tem, né? Cobra-se lá um complemento na declaração do ano subsequente. Perfeito, perfeito. Vamos explorar um pouquinho mais para frente, tá? A respeito desse ponto, que eu acho que muitos dos nossos espectadores têm dúvida, né, a respeito desse ponto da tributação. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ô, Pedrinho, vantagens da previdência privada, em comparação, inclusive, com a previdência pública. Hoje, se a gente fizer uma análise aqui bem sucinta a respeito da previdência pública, a gente sabe que passou por uma reforma recente a previdência pública, por conta do seu déficit e da necessidade de reestruturação. E aí a gente entende que hoje a previdência pública ela está num momento que ela pode não honrar com os seus pagamentos lá mais para frente. O resumo é esse. Qual que é a vantagem de uma previdência privada hoje? O que a gente poderia falar para o nosso espectador em fazer uma previdência? Quais são as vantagens? Acho que a principal vantagem, Daniel, assim, é assumir o protagonismo da sua aposentadoria, né? Não depender de decisões, né, externas para, de fato, ter esse planejamento na hora de fazer a sua aposentadoria. Porque
Se a gente pegar a Previdência Pública, ela tem um teto máximo, né? Vamos imaginar uma pessoa aí que ganha 20 mil reais por mês, né? O teto da Previdência Pública, ela é de 7.975. Então, se a pessoa tem um custo de vida maior do que isso, naturalmente, se ela não se preparou para a sua aposentadoria, ela vai ter que perder a sua qualidade de vida, vai ter que reduzir os custos e assim sucessivamente. Para aquelas pessoas que têm uma renda acima disso, ele precisa se preocupar, ele precisa, né, se planejar para lá na frente ter uma vida mais tranquila. E normalmente o pessoal acaba. Existem estudos que comprovam que o quê? Quando a pessoa se aposenta, o custo de vida dela aumenta, ela não diminui. Por quê? Tem mais tempo, né, para fazer as atividades do dia a dia, seja passear, viajar. Também tem os gastos com saúde, que a gente sabe que tratamento de saúde não é barato. Plano de saúde, caríssimo, né? Exato, caríssimo. Então, as pessoas realmente precisam ter essa preocupação e não terceirizar a sua aposentadoria, deixar para decisões externas. Eu acho que a principal vantagem realmente da previdência privada é assumir o protagonismo da sua aposentadoria. Perfeito. É um ponto crucial, eu acho, pensando num planejamento mais de longo prazo. As pessoas em geral, mas o investidor, a gente tem um trabalho bastante no sentido educacional de mostrar o longo prazo, né? De começar a pensar médio e longo prazo. E aí esse ponto que você levantou é fundamental. Você falou da parte de saúde, até mesmo de remédios, né? Quando Exato. chega uma certa idade, a gente sabe que o custo hoje de medicamentos é muito alto. Então, o custo de vida acaba aumentando bastante, né? Quando atinge uma certa idade. Ô, Filipão, dentro da previdência privada, se a gente pensar na parte de estratégia, né, dos fundos que compõem a previdência privada, o que você poderia falar para o nosso espectador? Quais são as opções que a gente tem? Como que a gente pode pensar? A gente fala muito em asset allocation, né? Para quem é do mercado, a gente usa muito esse termo. E aí, dentro da previdência hoje, privada, quais são as opções? É só fundo de renda fixa? São só fundos conservadores? Ou a gente pode arrojar um pouquinho mais? Explica um pouquinho para a gente. Legal, esse é um bom ponto, Dani. A previdência, ela é para todo tipo de perfil, né? Desde o mais conservador até o mais moderado, o arrojado. Porque dentro da previdência a gente tem é um instrumento muito flexível. A gente tem uma gama muito grande de produtos, né, que englobam todas as classes de ativos que nós temos no mercado hoje, né? Então, de acordo com cada perfil de cliente, né, claro que a gente vai adequar isso ao perfil, né, mas a gente consegue trabalhar nas 3 classes da renda fixa, né? A classe DI, pós-fixada, ou CDI, a classe pré-fixada, a classe indexada à inflação de juros reais, né? Sim. A gente também tem a possibilidade de acessar o mercado de multimercados, que é também uma classe mais volátil, mas que tem um potencial de trazer um retorno a longo prazo muito interessante, bastante consistente. E também renda variável dá para trabalhar também, tanto no mercado nacional, fazendo essa exposição ao Ibovespa, como também no mercado internacional, nas bolsas internacionais, no S&P 500 nos Estados Unidos, o Eurostoxx na Europa, bolsas do Japão, enfim. A gente consegue acessar todos os índices de mercado, fazendo ali dentro. Cada instituição vai ter uma recomendação em o quanto percentual em cada classe ali para cada perfil, né? Mas dá para a gente fazer essa diversificação com cada classe de ativo dentro de um portfólio, que esse portfólio diversificado ao longo do tempo, nós vamos passar por diversos ciclos econômicos, e quando você tem um portfólio diversificado, esse portfólio consegue surfar esses ciclos e entregar retornos consistentes para o investidor. Eu acho que o ponto que você menciona é possível ajustar de acordo com as necessidades do cliente e de mercado, qual que é a posição que a gente vai ficar a depender das condições, né? Então, o cliente começou ali numa classe de renda fixa. Durante o período, ele quer colocar um pouquinho mais de risco. Ele tem essa possibilidade, correto? Correto. Ele eventualmente começou numa classe mais arrojada, mas aí por algumas condições de mercado ou o cliente não está se sentindo à vontade, a gente também consegue trazer essa estratégia para uma classe mais conservadora, correto? Correto, Dani. A Previdência é o único investimento flexível que a gente consegue fazer a transferência entre fundos, né, sem precisar resgatar, pagar o imposto de renda e depois reaplicar em outra opção. A gente consegue
simplesmente tirar a reserva de um fundo que talvez não faça mais sentido ali para o momento ou para o perfil do cliente, né? Perfeito. E transferir para outro que está num momento melhor, que faça mais sentido ali para o momento ali, tanto econômico quanto do momento de vida do cliente. Então a gente Perfeito. consegue fazer essa flexibilidade, ter essa flexibilidade de transacionar a qualquer momento a troca desses fundos. Perfeito. Vale destacar para o nosso espectador que a gente está falando aqui de planejamento sucessório dentro desse produto. A gente está falando de possibilidades de flexibilidade, né, de asset allocation, de poder mudar de classe de produtos dentro da Previdência sem mexer com tempo e nem imposto, correto? Exato. A gente falou também de benefício fiscal para aquele que aplica na tabela, na modalidade, na verdade, né? Não é na tabela, na modalidade do PGBL, que aí ele tem o benefício fiscal. Então, a gente está listando aqui uma série de benefícios que esse produto entrega que traz uma vantagem para o investidor muito relevante, né? Exato. Muito importante. Eu acho que é importante, o Daniel, realmente que para aquelas pessoas que, vamos dizer, têm uma crença do produto, que o produto é ruim, eu sempre falo, né? Não existe produto ruim é bom ou bom. Existe aquele produto que é inadequado ao perfil do investidor, seja perfil, questão de risco, seja a parte de necessidades. Então, acho que é importante para você que tem uma crença negativa da Previdência, estudar um pouquinho mais e olhar esse produto com carinho, porque ele é muito flexível, ele é muito bom mesmo, né? Então, a gente consegue trabalhar com várias possibilidades, né? Dentro do cenário, parte desde aquele investidor que é mais conservador, daquele mais agressivo, né? Então, é importante olhar esse produto com carinho, sim. Perfeito. Eu quero explorar com vocês um pouquinho mais a respeito do planejamento sucessório, que acho que a gente passou um pouco rápido, e aí eu gostaria de falar um pouquinho mais. Dentro da Previdência, no planejamento sucessório, como que funciona esse planejamento? No caso do titular do plano venha a faltar, caso venha a faltar o titular do plano, correto? Exato. Como que funciona essa transição? Você explica pra gente, Pedrinho? A previdência privada, né, diferente dos demais ativos, sempre quando ocorre o falecimento do titular, todos os recursos, investimentos que estão fora da previdência, eles são bloqueados. Seja numa renda fixa tradicional, mercado de ações e assim sucessivamente, né, os fundos tradicionais, esse recurso, o titular morreu, o recurso é bloqueado. E os beneficiários não têm acesso a esse recurso enquanto não entrar com o inventário, né? A Previdência, não. A Previdência você já deixa o beneficiário, o destino do recurso para os seus beneficiários. E assim, o processo é muito simples, é muito rápido. Dependendo ali do período de cotização do fundo, né, o beneficiário recebe de 5 a 10 dias úteis. Então, vai direto, sem passar por um processo de inventário, não paga o imposto de ITCMD, Perfeito. né, que Uma acaba vantagem, sendo... né? Uma Exato, grande exato. vantagem. Boa parte, né, Normalmente, assim, aquele investidor que já está um pouco mais avançado na idade, ele tem uma preocupação maior ali no sentido da sucessão patrimonial, né? Então, normalmente, aquele que está começando, que é uma pessoa mais jovem, ele costuma começar com um volume mínimo ali, né, que eu sempre dou como sugestão para o investidor deixar de 12% a 15% do patrimônio, né, em previdência, isso para qualquer, independente da idade, justamente para facilitar nesse processo de sucessão, eventualmente os beneficiários ter acesso a esse recurso, para pagar até mesmo o inventário, né, que acontece muito isso, né, o investidor ele não se prepara para o processo de sucessão e aí ocorre o falecimento, a família não tem liquidez para arcar com os custos de inventário, porque o inventário primeiro você paga para depois ter acesso ao recurso, né? Perfeito. E aí se o investidor não está preparado para isso, a família fica desprovida de recursos, seja para custar os custos do dia a dia, com educação, alimentação, saúde, e também para pagar um inventário. Então, por isso que é importante, né, para todos os perfis, independente da idade, ter um percentual do volume alocado em previdência, justamente para facilitar esse processo de sucessão. Perfeito. Então, isso para quem é mais jovem, normalmente começa com volume mínimo, a gente dá como sugestão de 12% a 15%, mas isso não é regra. Vamos dizer, a gente pode adequar isso de acordo com a necessidade da pessoa, mas naturalmente para aquele investidor que tem uma idade mais avançada, ele já quer deixar isso tudo resolvido, né? Então, ele costuma alocar um volume maior,
tenho casos de pessoas que eu atendo que tem mais de 90% aí do patrimônio em previdência privada, porque ele quer Pensando, facilitar esse processo de sucessão. O perfeito. processo, só complementando, né? O processo de inventário, ele é bastante moroso, né, Dani? Demora. Se a família não tiver ali recursos, vai atrasando ainda mais, né? Sim, E fora o custo que acaba depreciando ali do patrimônio que a pessoa deixa, né? Porque sim, estima-se que de 10 a 15%, dependendo do tamanho do patrimônio da pessoa, fique ali para o Estado em impostos, né? O ITCMD, sim. advogado que a família tem que contratar para poder conduzir o processo. Também tem a parte do... Peraí. Os honorários advocatícios, O né? cartório, né? As custas de Cartório. cartório, né? Então é muito custoso isso. E estima-se que do patrimônio total deixado, de 10 a 15% fique só para esses custos, né? Sim, Então por isso que se torna ainda mais importante um planejamento de previdência para suprir a família nesse momento. perfeito. Eu tenho até um testemunho. Eu participei de um processo de inventário, na realidade, um processo de pagamento de sinistro, né? Na Previdência. Né? O cliente até me procurou, ficou preocupado que ele não tinha conhecimento disso, se tinha que colocar no inventário ou não. Eu falei, não, se já tem definido os beneficiários, não tem necessidade de ir para o inventário. E aí fizemos todo o processo de sinistro, para pagamento do sinistro. Em 2 semanas, os beneficiários receberam já o pagamento da Previdência. Então, é um processo, 2 semanas já na conta dos beneficiários, é um processo bem rápido, né? Tranquilo, sem burocracia. Exato. Então, faz muito sentido. E tem, Daniel, casos assim, a gente vê de pessoas que acabam não tendo investimentos, recursos aplicados e investem só no mercado imobiliário, por exemplo. Tem todo o patrimônio imobilizado, 100% imóveis, né? Sim. E aí ocorre o sinistro, essa pessoa vem a falecimento, como é que fica para arcar com esses custos, né? De Sim, advocatícios, né? sim. De pagamento de impostos nesse processo de sucessão. A família fica desprovida. Então, até mesmo para aquela pessoa que gosta de investir mais no mercado imobiliário, não quer investir em aplicações financeiras, Uhum. faz muito sentido ter, no mínimo, ali Uma parcela na Previdência, justamente para ajudar esses beneficiários no processo de sucessão, né? De arcar com esses custos de imóveis, porque o inventário não é só a parte financeira, que investimentos que vai entrar no inventário, entra tudo. Parte imobiliária, parte móveis, né, veículos, etc. Então, todo o patrimônio do investidor da pessoa acaba entrando nisso e faz total sentido ter uma parcela em previdência, mesmo para aquela pessoa que gosta de investir no mercado imobiliário. Perfeito, Pedrinho. Pedrinho, aproveitando aqui o gancho, vamos falar um pouquinho sobre a tributação, né? Também falamos no início, bem breve, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais. As regras de tributação, tanto na tabela regressiva quanto progressiva, como é que funciona para o nosso espectador poder entender realmente essa parte? Começar pela progressiva, tá? Como que funciona a progressiva? Ela, ela vai pagar 15% no momento do resgate da aplicação e depois vai o reajuste de acordo com a sua declaração de imposto de renda. Ok, Então, hoje a maior alíquota, né, de imposto de renda é 27,5%, né? Então, perfeito. pensando naquela pessoa que tem uma renda, né, que cai nessa tributação de 27,5%, o que que vai acontecer? Ela vai pagar 15% no momento do resgate, né? E depois, lá na declaração de imposto de renda, tem a diferença, tem que pagar o reajuste, né? O que Ok, falta. Essa perfeito. é a progressiva. Progressiva. Exato, exato. Aí temos a regressiva. A regressiva ela é muito similar da renda fixa tradicional, né? Quanto mais tempo você deixa a aplicação, menor imposto você paga. Hoje a alíquota regressiva ela começa em 35%, é uma alíquota alta, e a cada 2 anos ela vai reduzindo 5%. Então, quando chega a mais de 10 anos, você vai pagar a menor alíquota, que é de 10%. Então, não existe, exceto aquelas aplicações que são isentas de imposto de renda, não existe nenhum outro tipo de investimento que se paga menos imposto, como a Previdência. Então, Perfeito. 10% hoje é a menor alíquota que a gente tem no mercado. No Então, uma mercado. alíquota bem baixa. Que é na tabela regressiva, correto? Isso, na tabela regressiva. Perfeito. E só frisando o PGBL, então, o Filipão, se puder reforçar, o PGBL é a tributação, como é que funciona, e o VGBL, para ficar claro. Então, o VGBL, ele tributa sobre rendimento,
né? Ok. A alíquota ali de acordo com a tabela, ou progressiva ou regressiva. E no PGBL, por ter esse benefício fiscal dos 12% de abatimento no ano ali, de imposto de renda na declaração, no resgate, lá na frente, a tributação é sobre todo o patrimônio, Perfeito. principal mais rendimento. Ok. Tributa-se sobre o todo. Só que, você tendo essa consistência de aportes todos os anos ao longo do tempo, o fator dos juros compostos, quando o investidor, de repente, quiser resgatar lá na frente, o que ele teve de rendimento sobrepõe o imposto que, de repente, ele vai ter ali no momento do resgate. Então, Perfeito. Perfeito, ficou claro. Eu tenho um testemunho, até gostaria da opinião de vocês, né? Eu recentemente tive um cliente que fez o aporte em um plano de previdência. Com 2 anos, ele solicitou o resgate que ele teve que fazer uma reforma na casa. E aí ele estava na tabela regressiva, tá? Ele chegou na agência, falou com o gerente me procurou para entender como é que ia ser a tributação, e aí o cliente ficou até descontente ali com o que ele iria sofrer de imposto, né? Fala para mim, 2 anos resgatando a Previdência para fazer uma reforma, o que vocês, como especialistas, podem, acho que explicar? É um tema que é importante, que muitos clientes acontece isso, né? Exato. Às vezes, ou por falta de orientação quando vai fazer o aporte, ou porque o cliente acha que o produto é para curto prazo e aí aplica e depois já vai e resgata. O que vocês podem relatar sobre isso para ficar claro para o nosso espectador sobre o objetivo da Previdência? Ô Dani, você pode me complementar depois, mas dentro de um planejamento financeiro, algo que é assim essencial, que a gente tem que definir junto com o investidor, é ele ter uma reserva de emergência, que é justamente para esses casos, né? Precisou de uma reforma da casa, precisou fazer uma viagem, o carro quebrou, precisa pagar o conserto. Ter ali pelo menos de 3 a 6 meses dos seus gastos pessoais numa reserva de emergência, num CDB, num fundo DI, né? Que tem a liquidez imediata, a liquidez diária, para esse fim, para essa finalidade, né? E a Previdência como esse instrumento mais de médio e longo prazo, né? Porque se você for, num momento desse, resgatar da Previdência para suprir essa necessidade, você tem esse ônus aí do imposto, né? Se você tiver na tabela progressiva, é 15% no ato ali, só reforçando, né? E depois, dependendo da sua tabela de R, um complemento na declaração de imposto do próximo ano. Então, você pode ter ali 27,5% de retorno de tributo, né, de imposto sobre o lucro ali da aplicação. Enquanto também na parte da regressiva, dependendo de quantos anos você está, por exemplo, nesse caso, se 2 anos depois ele tivesse numa tabela regressiva, ele teria uma alíquota de 30%. Exato. 25%, 30%. Então, é muito alto a incidência do imposto, então a gente precisa ter bem calibrado isso com o investidor, essa importância de ter a reserva de emergência, para evitar usar ali o recurso da Previdência. Perfeito. Eu acho que um ponto perfeito, Felipe. Eu acho que um ponto importante, Felipão, o cliente ele pode, ele em algum momento ter a necessidade de sacar, de resgatar da Previdência. Isso pode acontecer, né? E acontece. Ok, houve um imprevisto, um problema de saúde, alguma coisa do tipo, ele tem que sacar da Previdência. Tanto é que o produto não fica travado, né? Dependendo do fundo, em 5 dias, 3 dias, 10 dias, 7 dias, a depender do fundo que está alocado, o recurso já vai para a conta. Então, assim, o ponto eu acho que é calibrar, como você disse, a questão da carteira, da liquidez do cliente. Se ele tem uma previsão de reformar a casa em 2 anos, que geralmente o cliente está pensando já, né, em reformar, em trocar de carro, em fazer uma viagem que vai custar mais caro. Então, se ele tem esses planos já em mente, a gente tem que calibrar, né? A Previdência não seria para esse fim. A Previdência, de novo, é aquele produto para a gente pensar mais a médio e longo prazo, e não para liquidez, porque 2 anos a gente considera como um curto prazo. Exato. Né, uma liquidez. E aí ele vai ter uma incidência de 30% de imposto, imagina. Então, ele acabou saindo descontente mesmo por conta do imposto, ele não tinha conhecimento, talvez quando ele entrou, enfim, ele não tinha detalhes, e então precisa calibrar isso, né? Então, o nosso espectador é importante que saiba que todo o aporte também é importante conversar com o especialista.
né? A gente está aqui no sentido educacional, de poder mostrar quais são os benefícios, mas de fazer também a recomendação certa, a recomendação correta, né? Cada cliente tem aquele cliente que pode destinar um pouco mais de 15, 20, até 30% na previdência. Tem outros, como o Pedrinho falou, que tem já um capital muito maior, né? Tem um percentual da carteira muito maior em previdência. Mas o momento de vida dele, tudo bem, né? Ele já está com a vida estabilizada, já tem um recurso, todo mês ele recebe ali, que ele não vai precisar usar a previdência. Então, acho que calibrar é o ponto mais importante aí quando a gente faz uma consultoria. Exato. E só complementando, Daniel, acho que para vocês aí que são especialistas, acho que a pergunta mais comum que a gente escuta por parte dos investidores é qual produto que rende mais, né? Fulano, tô Exato. com dinheiro ali, qual produto que rende mais? Né? Acho que é uma pergunta muito comum para nós que somos especialistas. E eu sempre digo para os investidores, para os clientes, qualquer pessoa que quer fazer qualquer tipo de investimento, eu sempre digo, primeiro me diga qual que é o teu objetivo, para eu depois te dizer qual o ativo, né? Então, para a gente montar uma carteira personalizada, seja num produto de previdência, uma reserva de emergência, qualquer que for, primeiro você tem que ter um objetivo muito claro, para a gente realmente conseguir trazer uma recomendação assertiva. No caso do teu amigo aí da reforma, será que ele expôs isso pro especialista que estava atendendo? Muitas pessoas acabam omitindo informações, né, na hora ali para o especialista, que realmente é uma pessoa que está ali para te ajudar, para recomendar qual o melhor produto que é destinado para o teu perfil, para as tuas necessidades aí do dia a dia. Então é muito importante que isso esteja muito claro para o especialista, para ele trazer realmente uma recomendação que faz total sentido para o planejamento financeiro dele, né? Perfeito, Pedrinho. Eu quero levantar um outro ponto. Eu tenho certeza que dos nossos espectadores aqui, muitos avós vão assistir aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. E um dos planejamentos que eu tenho feito, que eu tenho observado, é de avós que faz um plano de previdência, uma contribuição mensal ou um aporte único, e já coloca como beneficiário os netos, por exemplo. Então, para os avós, aqueles que muitas vezes não sabem como guardar, às vezes entrega a famosa mesada, né? Como muitos pais fazem com os filhos, às vezes os avós vai lá, né? O avô sempre tem um dinheirinho ali, entrega uma mesada pro neto. Ah, tá aqui 50, tá aqui 20, 100. Então, assim, hoje dentro da Previdência também tem a possibilidade dos avós fazer essa reserva e já destinar ali para os netos é, como beneficiário do plano. Então, acho que é um ponto também importante, né? Vale Uhum. ressaltar isso para quem está nos assistindo. E, e é isso. E acho que o legal, Daniel, que para quem é aquelas pessoas que têm dificuldade de guardar dinheiro, o bom da Previdência é que você pode deixar em débito automático ali na sua conta. Então, você planeja ali, tipo, todo dia 5, dia 10 ocorreu o débito da Previdência, automaticamente ele debita ali da sua conta como se fosse pagamento ali de uma conta de luz, né, de conta de Perfeito. água, ocorre o débito ali, você, vamos dizer, primeiro você está se pagando, né, tá fazendo aquele pagamento, você já está contando que todo mês vai ter aquele pagamento que você precisa deixar ali para planejar a sua aposentadoria. Perfeito. Acho que para a gente finalizar aqui, vale ressaltar então os pontos que a gente passou: planejamento sucessório, Uhum. benefício fiscal, flexibilidade, um produto que traz bastante flexibilidade para poder investir, tanto para aquele cliente, aquele investidor mais conservador, ou mais arrojado, ou mais moderado. Temos os produtos para cada um deles, para cada perfil. Então, fica aqui para o nosso espectador essa informação. Hoje, a gente tem no mercado, inclusive nas redes sociais, na verdade, muita Uhum. informação, só que pouco conhecimento. Eu acho que aqui a gente define um pouco do que a gente quer trazer. A gente tem muita informação rodando, mas o conhecimento é o que faz a diferença na hora de tomar uma decisão. E um ponto importante: toda recomendação de produto ele precisa ser acompanhado por um especialista certificado e qualificado, para que realmente faça uma adequação correta, entenda o momento de vida, né, e não aconteça como aconteceu com o cliente que em 2 anos ele precisou resgatar da Previdência para poder fazer a reforma da casa. Então, fica aqui esse alerta, né, para os nossos espectadores, e eu quero
já partindo aqui para o final, agradecer, né, esse momento. Obrigado pela participação de vocês também. Prazerzaço falar sobre esse tema, né? Acho que é um tema que muita gente tem dúvida e a gente precisa levar conhecimento, né? Não só a informação vaga, mas realmente trazer conhecimento com profundidade. Então, quem está nos assistindo, curta, compartilhe esse vídeo, nos chamem também. Eu estou no LinkedIn como Daniel Tivelli, e aí eu vou pedir para o Pedrinho e para o Felipe também finalizar aqui e deixar o contato, para que a gente possa estreitar um pouco mais aí com as pessoas que nos assistem. É muito bom, Daniel, poder participar desse podcast, né? Levar a educação financeira para as pessoas. A gente sabe que a parte de educação, acho que é onde que a gente agrega mais valor, né? A gente pegar um dado interessante, mais de 70% da população do nosso país ela é endividada, né? Então, muito por conta dessa falta de educação financeira. A gente não tem educação financeira nas escolas, né? Então, acho que é um ponto, acho que é um dever fiduciário que a gente faz, né, de poder contribuir com a educação, né, do nosso país. E a previdência, só para finalizar, a previdência não importa, eu vi uma frase que diz, faz total sentido, né? Que a previdência, ela não importa qual o valor da contribuição que você vai iniciar, porque ela não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Então, quanto antes você puder planejar a sua aposentadoria, é importante, porque o principal variável aí no mundo dos investimentos é o tempo, né? Então, acho que é isso. Agradecer aí a participação. Muito obrigado mesmo. E o meu LinkedIn, né, tá lá, pedro.conceição. Bom, agradecer também o espaço, a oportunidade, Dani, da gente colaborar, né, com essas informações, desmistificar bastante pontos, né, mostrando a flexibilidade, a robustez do produto com várias frentes que a gente consegue atuar, né, para o cliente dentro de um planejamento financeiro. Saber que a previdência não é só para uma pessoa mais idosa, para um jovem também. Uma criança, quando nasce, o pai já pode fazer uma previdência para ele ir contribuindo para pagar, de repente, uma faculdade quando ele completar ali a maioridade. Se o investidor quer planejar uma viagem ali mais robusta para daqui a uns 10 anos, você pode ir contribuindo dentro da previdência para esse fim. Além, claro, né, do que a gente já exaustou aqui de falar sobre a questão sucessória, né, que é uma parte bastante importante, né. E, assim, o investidor brasileiro, ele tem, a população brasileira, na verdade, tem esse viés mais imediatista, né. Então, não costuma se planejar, que nem esse dado que o Pedro trouxe, de 70% da população endividada. O planejamento financeiro é muito importante, porque o tempo ele vai passar de qualquer forma. A diferença está na forma como você vai se preparar para quando esse futuro chegar. Para você estar bem estabilizado, para você ter uma segurança financeira lá na frente, né? Isso é muito importante todos terem essa consciência. E aí foi um prazer a gente colaborar para que os investidores pudessem ter essa boa informação. Perfeito. Só para falar, né, meu LinkedIn, Felipe Augusto Misael, lá no... Só me seguir, me curte e compartilha também esse vídeo, que vai ser muito importante aí pra gente. Obrigado, pessoal. Curta, compartilhe e nos chame. Estamos à disposição. Um abraço a todos.